AC sobre taxação do PIX facilitou a ação do PCC, dizem autoridades. Em janeiro de 2025, um vídeo publicado pelo deputado Nicolas Ferreira, PL, MG, viralizou nas redes sociais, levantando falsamente que o governo pretendia taxar transações via PIX. A desinformação não apenas gerou pânico entre comerciantes e cidadãos, muitos passaram a boicotar o PIX, como também construiu um ambiente que enfraqueceu a fiscalização sobre fintechs. Isso teria ajudado a facilitar operações ilícitas, segundo a Receita Federal. Infomoney. Wikipédia. Impacto nas fintechs e regulação enfraquecida. A norma em questão visava expandir o alcance do sistema financeiro, exigindo que fintechs notificassem à Receita operações a partir de R$ 5.000, pessoa física, ou R$ 15.000, pessoa jurídica, medidas importantes para rastrear movimentações suspeitas. Mas, diante da repercussão negativa e da viralização de mentiras, o governo recuou, a norma foi revogada e a fiscalização perdeu efetividade. Infomoney. Gazeta do Povo. Wikipédia. O secretário especial da Receita, Robinson Barreirinhas, foi categórico ao afirmar que o órgão sofreu o maior ataque da história dela fruto da pressão das fake news. Gazeta do Povo. Wikipédia. Já Andréa Costa Chaves, subsecretária de Fiscalização, ressaltou que a revogação impactou diretamente a visibilidade sobre os fluxos financeiros usados pelo crime, e que mais de 200 fintechs ficaram fora do alcance da Receita. Infomoney. Gazeta do Povo. Mega operação revela vultoso esquema do PCC. No dia 28 de agosto, a Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal, deflagrou a Operação Carbono Oculto, uma das maiores contra o esquema criminoso que envolvia a cadeia de combustíveis. As investigações apontam que o PCC movimentou e ocultou bilhões de reais por meio de fintechs e fundos sofisticados, aproveitando-se da ausência de fiscalização. Infomoney. Gazeta do Povo. Carta Capital. Wikipédia. Os valores são impressionantes. A PF identificou movimentações de 30 bilhões de reais em 40 fundos de investimento ligados ao esquema. Gazeta do Povo. Enquanto o UOL estimou que mais de 52 bilhões de reais foram lavados entre 2020 e 2024, as fintechs serviam como bancos paralelos para ocultar esses recursos, com mais de 46 bilhões de reais movimentados nesse período. UOL Notícias. Wikipédia. Reações e retorno da fiscalização. O Ministério da Fazenda, representado por Fernando Haddad, anunciou a reedição da norma revogada. A partir de 29 de agosto, fintechs passam a ser equiparadas aos bancos tradicionais, com obrigação de reportar movimentações financeiras da mesma forma. O objetivo: impedir que as brechas regulatórias continuem favorecendo o crime organizado e recuperar a capacidade de rastreamento da Receita. Infomoney. Gazeta do Povo. Conclusão. A sequência dos acontecimentos evidencia um ciclo perigoso. Um vídeo viral alimentou desinformação, gerando um recuo normativo que posteriormente facilitou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro por parte do PCC. Agora, com as operações da PF e uma nova norma em vigor, o fisco reforça o combate a essas práticas ilícitas, mas não sem antes reconhecer que quem se beneficiou de tanta desinformação foi o crime organizado. Carta Capital. Veja. Wikipédia. Lembra quando Nicolas Ferreira viralizou nas redes com uma fake news sobre o PIX para assustar o povo e prejudicar o presidente Lula? Pois então, hoje ficou provado que essa desinformação ajudou esquemas de corrupção do crime organizado. Fique até o final desse vídeo, que vamos explicar com detalhes como Nicolas ajudou o PCC. Hoje soubemos que a facção criminosa usou fintechs para lavar 40 bilhões de reais. Uma mega operação nacional contra o crime organizado no setor de combustíveis identificou cerca de 40 fundos de investimentos nos setores de multimercado e imobiliários, com patrimônio de 30 bilhões de reais, controlados pelo PCC. As operações aconteciam no mercado financeiro de São Paulo por integrantes infiltrados na Faria Lima, região nobre da capital. A Receita Federal aponta que os fundos financiaram a compra de um terminal portuário, 4 usinas de álcool, 1.600 caminhões para transportar combustíveis e mais de 100 imóveis pelo Brasil. Além disso, foram adquiridas 6 fazendas no interior de São Paulo, avaliadas em 31 milhões de reais, e uma residência em Trancoso, na Bahia, por 13 milhões de reais. Segundo a Receita, uma fintech de pagamentos funcionava como banco paralelo da organização, movimentando 46 bilhões de reais não rastreáveis entre 2020 e 2024. Entre 2022 e 2023, a instituição recebeu mais de 10,9 mil depósitos em espécie,
totalizando 61 milhões de reais. As principais empresas alvos da operação foram o Grupo Aster Copap, BK Bank e Reag. Segundo a investigação, as empresas financeiras financiavam companhias importadoras de produtos como nafta, hidrocarbonetos e diesel, utilizando recursos de formuladoras e distribuidoras ligadas ao PCC. Os produtos eram vendidos em uma rede de mais de 1.000 postos de combustíveis em 10 estados no Brasil. A maioria dos postos recebia dinheiro em espécie ou via maquininhas de cartão e repassava recursos para a organização criminosa. Entre 2020 e 2024, foram importados mais de 10 bilhões de reais em combustíveis pelos investigados, afirmam os auditores da Receita. E onde Nicolas entra nessa história? A desinformação espalhada em janeiro pelo vídeo do deputado bolsonarista levou o governo Lula a revogar uma instrução normativa que ampliaria a fiscalização sobre transações acima de R$ 5.000 e estenderia regras de transparência a fintechs, usadas pelo crime organizado para lavar dinheiro. A informação foi confirmada pela Receita Federal nesta quinta-feira, conforme informações do secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. E nós sabemos, todos nós, a Receita Federal sabe, eu sei que o GAECO sabe disso, o Ministério Público, as polícias, o COAF, a Polícia Federal, todo mundo sabe que hoje o crime organizado é muito financiado pela importação irregular e pelo comércio irregular de combustível, de cigarros convencionais eletrônicos, do jogo ilegal no Brasil. E todos nós sabemos também que no cerne de todas as operações aparecem fintechs. Isso precisa ser dito. Não podemos, evidentemente, generalizar. As fintechs prestam um serviço importantíssimo de inserção da população no sistema financeiro, mas também temos que reconhecer que muitas delas são, sim, instrumentalizadas pelo crime, para movimentar, para ocultar e para lavar dinheiro do crime organizado e agora de maneira mais sofisticada, utilizando de fundos de investimento, fundos imobiliários, fundos multimercados. E por que isso acontece? Por diversas razões, mas nós entendemos que a razão principal disso acontecer é por conta de um vácuo, de um limbo regulatório em relação às fintechs. A Receita Federal já sabe disso há algum tempo. No ano passado, depois de muito debate com o sistema financeiro, com as instituições financeiras, nós fizemos o óbvio. Publicamos uma instrução normativa estendendo às fintechs as mesmas obrigações de transparência, as mesmas obrigações de prestação de informações que todas as instituições financeiras têm há mais de 20 anos no Brasil. Publicamos essa instrução em setembro do ano passado, para valer a partir de janeiro. O que aconteceu em janeiro, todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se, pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado. As operações de hoje mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado. O secretário especial da Receita ressalta a importância de regular esses bancos digitais para evitar esse tipo de crime. E nós temos que voltar a discutir essa regulamentação para que haja transparência em relação às fintechs. Mas nós sabemos agora o caminho. O caminho é esse. O caminho para o combate ao crime organizado é atingir o pilar financeiro dele. E isso se faz com inteligência, com dados e com cooperação entre os órgãos de Estado. E a Receita Federal está preparada, está pronta para isso, está à disposição das entidades companheiras aqui presentes. O deputado bolsonarista também foi cobrado nas redes. O deputado estadual de Porto Alegre pelo PSOL, Matheus Gomes, publicou: "Sabe quem tá quietinho com a maior operação da nossa história contra o crime organizado? Nicolas Ferreira, o deputado que divulgou a fake news do Pix, que acabou ajudando o PCC a continuar lavando bilhões de reais."
A deputada federal Erica Hilton, que também viralizou rebatendo o vídeo mentiroso de Nicolas, somou ao coro da trend Nicolas ajudou o PCC. Em suas redes, ela denunciou: essas empresas estavam blindadas da fiscalização após uma mentira espalhada por Nicolas Ferreira, que impediu a Receita Federal de investigar suas movimentações financeiras. Já o biólogo Sérgio Barreto confirmou a denúncia da deputada do PSOL. Mas enquanto a Erica Hilton falou a verdade ao Brasil, o Nicolas ajudou o PCC. O deputado federal Guilherme Boulos declarou que essa denúncia não foi por falta de aviso. O presidente Lula comentou a operação contra o crime organizado. A população em todo o país assistiu hoje à maior resposta do Estado brasileiro. Nosso compromisso é proteger cidadãos e consumidores, cortar o fluxo de dinheiro ilícito, recuperar recursos para os cofres públicos e garantir um mercado de combustíveis justo e transparente. Em coletiva na manhã desta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que essa operação conseguiu chegar no andar de cima do crime organizado. É um esquema extremamente capilar do ponto de vista material, do ponto de vista de distribuição do combustível e extremamente sofisticado do ponto de vista financeiro, porque são muitas camadas que precisam ser abertas para se chegar no patrimônio do crime organizado, sem o que fica muito difícil você vencer o crime. Porque se você prende uma pessoa, mas o dinheiro fica à disposição do crime, essa pessoa presa vai ser substituída por outra. E, em geral, o que fica preso é o personagem menos importante da estrutura criminosa. Você não chega no andar de cima do crime organizado. Essa operação é exemplar porque ela conseguiu chegar na cobertura do sistema, no andar de cima do sistema. E, para isso, a Polícia Federal e a Receita Federal têm que trabalhar juntas. A investigação tem que ir par e passo com a fiscalização. Haddad elogiou o trabalho do governo contra o crime organizado. Isso não é obra do acaso. Essa operação, ela é obra de decisão política. Nós criamos em 2023 uma equipe para fraude estruturada no Ministério da Fazenda, no âmbito da Receita Federal. Você dedicar uma equipe exclusiva para decifrar a fraude estruturada, que é essa, que conta com mecanismos financeiros sofisticados, usando inclusive expedientes próprios de grandes investidores no mercado financeiro, que o crime organizado está utilizando, é a maneira correta de usar a inteligência do Estado para chegar ao alto escalão do crime, aos verdadeiros líderes do crime. Aí você seca a fonte do recurso para impedir que a atividade criminosa seja abastecida com o dinheiro do crime. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, destacou a atividade integrada para o combate ao crime organizado. Há muito tempo nós estamos acompanhando um fenômeno que é a migração da criminalidade organizada, da ilegalidade para a legalidade. Mas é muito importante dizer, ministro Haddad, que esse não é só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Ocorre em todos os países e também no Brasil e tem se intensificado. E nós temos verificado é que para combater este fenômeno, que é a migração da criminalidade do mundo da ilegalidade para a legalidade, não basta mais apenas uma operação ou várias operações de natureza simplesmente policial. É preciso realmente uma atividade integrada de todos os órgãos governamentais, sobretudo aqueles que trabalham com a inteligência e, nesse caso, os órgãos fazendários, os órgãos da Receita Federal são absolutamente imprescindíveis nessa tarefa. Lewandowski classificou a ação como a maior operação policial da história do país. Hoje nós deflagramos talvez uma das maiores operações, talvez não, com certeza, uma das maiores operações da história contra o crime organizado, sobretudo em sua atuação no mercado legal. Ou seja, atacando
neste momento, o setor de combustíveis, a apropriação das organizações criminosas, em parte, do setor de combustíveis e a sua ligação com o setor financeiro no que diz respeito à lavagem de dinheiro. Eu diria que, com toda certeza, é uma das maiores operações da história brasileira e eu ousaria dizer também que é uma das maiores operações em termos mundiais, graças ao entrosamento da polícia